Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Professor Brunão aqui para que a gente possa dar sequência, continuar as nossas análises, os nossos estudos, enfim, toda a nossa aula da disciplina de Geografia para o 6º ano. Estamos agora começando com o conteúdo do 4º bimestre e nesse 4º bimestre, galera, nós vamos falar de temas interessantíssimos, muito bacana, desdobrando muito daquilo que nós já viemos, né, acompanhando nos bimestres anteriores. Então, portanto, peço para que antes que você comece esse vídeo, você tenha em suas mãos, acima de tudo, a sua apostila. Então, abra a sua apostila, nós vamos começar na unidade 7, tá? Vamos começar, portanto, aí na unidade 7, no capítulo 1, as atividades econômicas ligadas à terra. Basta que você abra aí na página 4 e da página 4 em diante, depois você vai acompanhando, pode fazer depois dessa aula leitura, enfim, fique aí à vontade, como você se sentir melhor para poder estudar. Aqui o que eu tenho aqui para que vocês possam compreender aqui? Eu tenho a minha lousinha agora digital aqui, né? Então eu fiz de uma maneira digitada, um arquivo, fica muito mais fácil também para que a gente possa avançar com a nossa aula. Primeira coisa, pessoal, sem muitas delongas, sem enrolar demais. Quando nós falamos em atividades econômicas ligadas à terra, nós estamos falando justamente do quê? Estamos falando do chamado setor primário da economia. Então lembre-se que no bimestre anterior eu havia falado sobre os 3 setores da economia. O setor primário, que comporta essas atividades ligadas basicamente ao campo, o setor secundário, que comporta principalmente as atividades relacionadas à indústria, e o setor terciário, que é aquele que está dentro do campo, né, dos serviços e do comércio. Isso de uma maneira extremamente resumida para que vocês possam compreender. Lembre-se, inclusive, que nós falamos no bimestre anterior sobre as interligações entre campo e cidade, né? Então, se o campo, por exemplo, produz os alimentos, e para a produção desses alimentos é necessário cada vez mais um emprego e investimento de muita tecnologia, por outro lado, a cidade também é responsável por meio das suas indústrias em desenvolver essa tecnologia que acaba sendo incorporada, que acaba sendo utilizada pelo campo, e o campo produz alimentos justamente para que as pessoas da cidade e as próprias pessoas do campo possam se alimentar. Então, cada vez mais no mundo como nós temos um mundo globalizado, um mundo interconectado, de uma economia cada vez mais dinâmica, né, nós temos aí uma verdadeira simbiose, se não uma junção, uma proximidade cada vez maior das relações entre campo e entre cidade, perfeito? Então agora a gente nesse bimestre, nesse 4º e último bimestre de 2020, a gente avança começando falando pelo setor primário da economia. Quando eu falo, portanto, nessas atividades econômicas relacionadas aí ao setor primário, eu preciso voltar no tempo e compreender uma das maiores revoluções da humanidade, que você já deve saber, né, porque nós já estudamos história lá atrás, no começo, que é justamente o processo de sedentarização. Então perceba aqui na lousa, ó, processo de, vou até passar o mouse em cima, ó, processo de sedentarização. Brunão, por que esse processo de sedentarização ele é tão importante, cara? Vamos lembrar da Revolução do Neolítico. A Revolução do Neolítico é quando o homem passa basicamente a conseguir tanto domesticar o gado, quanto, né, a utilizar de uma maneira mais intensa, portanto, da agricultura. Então, de modo geral, né, esse processo de sedentarização, ou seja, a fixação do homem em uma determinada região, num determinado lugar, foi um fator que só foi possível acontecer. Vamos nos lembrar que as outras sociedades, as outras populações, antes dessa revolução do Neolítico, ficavam circulando, né, entre os lugares, ficavam se deslocando de um canto para o outro, principalmente em busca de condições mais adaptáveis de vida, né, você fugia do frio, etc., fugia de um calor excessivo, e aí você acabava indo justamente para as áreas onde tinha alimentos. Quando o homem vai observando com o passar do tempo a possibilidade de poder ele mesmo produzir, isso vai permitir para ele que ele possa avançar com o processo de sedentarização, ou seja, de fixação em um determinado lugar. E as primeiras sociedades, as primeiras civilizações, elas vão surgir justamente dessa sedentarização, dessa fixação, né, das primeiras comunidades humanas, principalmente junto aos rios. Então, se a gente parar para pensar, as atividades do setor primário, nós poderíamos dividi-las em 2 partes, né? Em 2 partes, vamos dizer assim. Uma parte são aquelas que já tinha antes do processo de sedentarização e a outra que vai passar a ter após o processo de sedentarização. Quais eram aquelas atividades, né, professor Brunão, que já tinham antes desse processo de sedentarização? Basicamente 2, né? Basicamente 2 delas. O extrativismo, porque o homem ficava se deslocando e extraía, obtinha da natureza por meio da colheita, né?
da coleta, aliás, perdão, por meio da coleta, né, os principais alimentos que ele precisava, assim como a caça, por exemplo, né, caçava os animais para poder se alimentar. E também a atividade da pecuária vai vir um pouco depois, que vai ser essa domesticação dos animais. E por último, com esse processo de sedentarização, aí sim nós vamos ter o desenvolvimento da agricultura. Vamos então agora tentar entender cada um desses aspectos de uma maneira mais rápida, mais simples, mas também mais didática aqui. Então, ó, começando aqui, girando um pouquinho mais nossa lousa, o primeiro, quando a gente fala nas atividades do chamado setor primário, destaque para as atividades de extrativismo. E aí você poderia já se perguntar, Brunão, o que é... Saúde, galera! Aqui não tem corte não tem edição. Espirrou, levantou poeira, espirrei. Aí você pode se perguntar, você fala assim, Brunão, qual que é essa primeira atividade que você traz de destaque para nós? Então a primeira seria o extrativismo. Qual que seria uma definição para ela, galera? Então vocês anotem aí, ó. O extrativismo, ele nada mais é do que uma atividade que consiste em extrair, ou seja, em obter, em retirar da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Então, repetindo, extrativismo tem a ver com uma determinada atividade, né, onde você extrai da natureza qualquer tipo de produto que possa ser cultivado, tanto para os fins de comércio, de troca desses alimentos, quanto desses produtos, né, aliás, quanto também para fins industriais, ou seja, a utilização deles para a produção de outros tantos produtos dentro da indústria. E nós temos aí basicamente 3 tipos de extrativismo. O primeiro deles, o chamado extrativismo animal. O que seriam as atividades de extrativismo animal? Vou pegar 2 exemplos aqui. A atividade de caça, que é quando o homem vai na natureza e caça, né? Muito embora no Brasil isso seja uma atividade proibida, ilegal, né? Ainda mais de determinados tipos de animais, né? Porque tem gente que gosta de caçar, por exemplo, animais exóticos, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Esses animais aí tem vários deles ameaçados de extinção. Tem gente que gosta de caçar jacaré, de caçar onça, enfim, esse tipo de coisa, né? Não é bacana, não é legal. Então a caça, ela é proibida, mas há países do mundo onde ela é liberada. Mas então essa seria uma atividade de extrativismo, a caça, né? E que durante muitos anos na história da humanidade foi utilizada como uma das fontes para os homens obterem aí as proteínas, né? Os animais para poder se alimentar. E também a atividade da pesca, né? A pesca. Então a pesca e a caça podem ser consideradas, portanto, exemplos de extrativismo animal. Agora, a gente tem depois um outro tipo de extrativismo, que é o chamado extrativismo vegetal. O que seria o extrativismo vegetal, Brunão? É a retirada também, né, de produtos naturais a partir daquilo que a natureza oferece. Então, por exemplo, a retirada do látex, quando o cara vai lá com a machadinha, pega aquele potinho, põe embaixo da seringueira e ele extrai o látex. E a partir do látex você tem a obtenção da borracha, né, que é algo muito fundamental, um produto muito fundamental, inclusive que já foi ciclo econômico aí na história do Brasil. Então, a retirada do látex nos seringais é um dos exemplos muito importantes aí de extrativismo vegetal. Outros exemplos são a extração de óleos, como alguns deles que ocorrem principalmente na região nordestina brasileira, né? Vamos lembrar ali quando você pega principalmente a região do meio norte, pega um bom pedaço do estado do Maranhão, você tem ali bastante extrativismo vegetal como base da produção econômica, como obtenção, por exemplo, do óleo de carnaúba e do óleo de babaçu, né? Ou seja, da cera de carnaúba, né, e do óleo de babaçu. Por quê? Porque são elementos ali naturais que são obtidos a partir dessas árvores e que podem ser utilizados para outras atividades, como eu disse lá atrás na definição, né? Produtos que podem ser cultivados para fins comerciais ou industriais, perfeito? E a própria atividade de extração da madeira também entraria aqui como extrativismo vegetal. Tá? O Brasil é forte produtor disso, tem madeira muito boa, infelizmente tem até muitas das práticas ilegais de obtenção dessas madeiras, mas essa é uma atividade fundamental. Quando a gente fala em extrativismo mineral, é justamente a extração, né, daqueles elementos da natureza obtidos a partir das rochas de maneira geral. Então nós estamos falando aí de obtenção de uma série, né, de minerais importantes. Aí. Então, falando alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês: o ferro, o manganês, a bauxita, o níquel, o ouro. Obviamente que isso pode ser feito tanto nas próprias rochas, vamos dizer assim, quanto na água, quanto em outros ambientes, né? Então é importante essa parte também do extrativismo mineral, que também já foi ciclo econômico brasileiro, como nós tivemos, por exemplo, o ciclo do ouro. Bom, enfim, esse é, de maneira geral, o exemplo, primeira atividade econômica do setor primário, extrativismo. Agora, galera, vamos para a segunda, né? A segunda é a pecuária. E aí a gente sabe,
A pecuária, ela também está dentro do setor primário. E qual que seria a definição? É uma atividade que trata de todos os aspectos relacionados à criação de gado de maneira geral. E aqui eu não estou falando só a criação, né, do gado como boi, a vaca e tal, né? Você está falando de todo tipo de gado, né? Pode ser a suinocultura, por exemplo, a produção ali de porcos, pode ser a ovinocultura, a produção de ovelhas, enfim, tudo aquilo que envolve a criação, né? Produção não, né? A criação, né, professor? A criação de gado, porque produzir não tem como, né? Não vou lá no laboratório e vou produzir o gado, né? Enfim, mas a criação de gado de maneira geral, perfeito? Temos dois tipos, portanto, aí de pecuária, se a gente pudesse subdividi-las, tá? Uma que eu vou chamar de pecuária intensiva e outra que eu vou chamar de pecuária extensiva. Dentro da pecuária intensiva, eu tenho alguns aspectos fundamentais da criação do gado, né? E que aspectos seriam esses, professor? O gado ele é criado de maneira confinada, né? O gado ele recebe vacinação e muitos cuidados veterinários, acaba ocorrendo ali um forte processo de mecanização, seja no balanceamento das rações que esse gado vai consumir, na quantidade de água, enfim, em todo o tratamento que esse gado tem e, portanto, há uma maior produtividade desse gado. Por que há essa forma de pecuária intensiva, que seria, a gente poderia classificar como uma pecuária fechada? Por vezes ela é até mais brutal, vamos dizer assim, com os bichinhos, né? Mas é a principal fonte aí econômica, né? Ainda mais de um país que produz bastante carne, aí, como é o caso do Brasil, tá? Então a pecuária intensiva, que é o gado confinado, vamos dizer assim, ela é uma das principais formas de atividade da pecuária. E qual que seria outra forma, que também é muito utilizada no Brasil, que seria o gado, né, justamente criado de forma extensiva. E aí esse gado ele é criado solto, há um forte trabalho manual, há esse gado aí que acaba utilizando várias áreas de pastagem, né, como elemento da sua própria engorda, enfim, da sua própria sobrevivência e, portanto, há uma baixa aplicação da mecanização. Então, de maneira geral aqui, só para que vocês possam entender, teríamos dois tipos de pecuária, uma intensiva, que é essa muito voltada aí para a produção da carne, né, substancialmente da carne, de outros produtos que podem ser utilizados a partir também da pecuária, e a pecuária extensiva, que é onde você aproveita as amplas áreas, principalmente de pastagem que você tem, onde esse gado ele pode ser criado solto. Só que é mais difícil, às vezes, controlar algumas coisas, né? Controlar algumas das doenças que podem afetar esse gado. O próprio processo de engorda pode demorar um pouco mais, porque se você tem algum tipo de intempérie climática, principalmente, e aquela área de pastagem já não pode ser mais muito utilizada, isso afeta diretamente também na própria engorda do gado, enfim, na sua alimentação e tudo mais. Então, a intensiva, via de regra, seria mais produtiva e a extensiva um pouco menos produtiva, mas ambas são formas de prática da agricultura, depende também do lugar, depende também do país, depende da quantidade de áreas disponíveis, né, para pastagem acima de tudo. Alguns exemplos fundamentais, pessoal, de atividades ligadas à pecuária no Brasil. A criação de gado de corte, ou seja, para carne, né, para consumo das pessoas, consumo aí da proteína animal. A criação de gado leiteiro, então vamos nos lembrar, por exemplo, que muitas das indústrias, né, então, por exemplo, a indústria que produz o leite, a indústria que produz o queijo, né, vários outros derivados, aquela que produz manteiga, vários derivados do leite, né, portanto, precisam também desse setor, né, da pecuária produzindo, portanto, né, o gado, criando, aliás, aí, o gado leiteiro para a produção do leite, perfeito? Além também da obtenção de peles e couros para as indústrias de maneira geral. Vamos lembrar, por exemplo, da indústria de calçados, né? Tem uma indústria chique de produção de calçado aqui mesmo, né? Numa cidade não muito longe de nós, estamos aqui em Araraquara, então, portanto, você vai para Franca, né? Franca é um dos lugares que tem uma forte produção de calçados aí, que utiliza, portanto, bastante couro aí, que vem desses animais para a produção desses sapatos, perfeito? Então, aí nós teríamos, então, as duas primeiras atividades do setor primário, extrativismo, pecuária, e agora a gente vai para a terceira delas, que é a agricultura, essa sim, inclusive, mais recente na história da humanidade, como eu falei para vocês, especificamente a partir do processo de sedentarização. Como eu defino a agricultura, Brunão? Vamos lá! A agricultura é o mesmo que cultivar, né? Então, obviamente que a própria sacada do ser humano, né, se deu em função disso. Ele passou em um determinado lugar, observou, viu que a plantinha crescia e falou, opa, plim, pá, dá para tentar produzir também. O que será que eu preciso fazer para poder cuidar ali, botar o alimento tal, vê-lo crescer e depois poder fazer essa colheita? Então, quer dizer,
A agricultura surge dessa capacidade do homem, do ser humano, e conseguir observar também a própria reprodução das plantas, tá? Então a agricultura é o mesmo que cultivar, e aí o homem, com o passar do tempo, vai detendo essas técnicas, vai aprimorando essas técnicas de cultivo, acima de tudo, com vistas para o aumento da produtividade, né? Dos grãos aí, fundamentalmente, tá? Então, portanto, quando a gente fala em agricultura, eu estou falando em algo que diz respeito a um conjunto de técnicas que tem como finalidade cultivar a terra a fim de se obter alimentos ou produtos ligados a ela. Então, a agricultura tem a ver com cultivar, ou seja, está relacionada ao emprego, né, de certas técnicas, né, a utilização de certas técnicas de produção que vão ter como finalidade cultivar ali a terra a fim de se obter um alimento, a fim de se obter algum tipo de produto ligado ali à terra, né? E aí é óbvio que a gente usa uma ampla quantidade de alimentos que precisa aí serem agricultáveis, né? Ou seja, precisam ser produzidos pelos produtores rurais, acima de tudo. Algumas das técnicas agrícolas mais empregadas, tem outras, mas algumas das mais empregadas, historicamente pensando, a própria irrigação, vamos nos lembrar lá de quando nós vimos em história, pessoal, né, o quanto o Egito, por exemplo, acabou sendo uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque você tinha as cheias dos rios, né? Com o passar do tempo depois, aquelas águas abaixavam e aquilo deixava a terra com muito mais sedimentos e, portanto, muito mais produtivas, né? Porque a terra precisa ter, o solo precisa ter bastante nutrientes para que essas plantas, né, esses alimentos, eles possam crescer. Então, a técnica da irrigação, que nada mais é do que você ter uma certa quantidade de água ideal, inclusive, para a produção, a produção agrícola ali, né, de um determinado gênero agrário. Vamos nos lembrar que há plantas, por exemplo, né, há determinados gêneros alimentícios que precisam de mais água, outros que precisam de menos. Então essa técnica da irrigação ela é muito utilizada. Sem contar também que aqui influenciam os fatores climáticos, né, pessoal? Então, a depender de onde nós estivermos, se você está num lugar, por exemplo, que chove muito, você pode ter uma maior facilidade de produção de certos alimentos. Se você está num lugar que chove pouco, você tem uma probabilidade maior de outros. Se a gente pega aqui na nossa região, por exemplo, que é uma região que chove, mas chove em períodos muito específicos do ano, depois a gente tem um inverno seco, né, e um verão, que é um verão onde você chove um pouco mais, nós temos, por exemplo, inclusive, a produção muito forte de certos gêneros que dependem até menos um pouco da água. Pega, por exemplo, a grande quantidade de cana que nós temos aqui, né? Aí é óbvio que há também outras questões que vão ser pensadas aqui, vocês já podem começar a refletir, como é o fato também dos interesses econômicos, né, galera? Os interesses monetários aí relacionados à produção, né? Então, às vezes, em tese, a gente gostaria de ter perto de nós a produção de todos os alimentos que nós utilizamos no dia a dia, mas há também interesses econômicos em relação àqueles alimentos que são mais rentáveis, né, que geram mais grana e, portanto, a produção, por vezes, acaba sendo mais intensa de alguns gêneros agrários em relação a outros, tá? Mas a técnica da irrigação, que nada mais é do que você disponibilizar uma quantidade de água ideal para a produção, né, para o desenvolvimento desses grãos, enfim, de todas essas culturas agrárias, é fundamental. E uma outra técnica também bastante empregada é a chamada rotação de culturas, que nada mais é do que um planejamento e de uma alternância planejada, né, e previamente organizada do cultivo de diferentes tipos de vegetais em um determinado período sobre determinado local. Para você poder observar um pouco melhor isso que eu estou falando para vocês, né, essa coisa da rotação de culturas, abra aí a apostila de vocês na página 12, e observem o esquema que tem aí na apostila na página 12 sobre a rotação de cultura, que dá o exemplo da soja, fazendo rotação com a aveia, depois o feijão, o milho e voltando para a soja. Por quê? Porque essa rotação de cultura ela é fundamental, inclusive, para que você possa recuperar os nutrientes do solo, né? Porque vamos lembrar que o solo, né, ele também precisa ser produtivo, ele também precisa ter ali os nutrientes necessários para que as plantas possam justamente crescer, tá? Então, essa prática e essa técnica da rotação de culturas, ela é muito importante também para essa diversidade na produção agrária. Perfeito, pessoal? E alguns exemplos aqui no que nós temos de prática agrícola, né? O plantio de soja, de milho, de arroz, feijão, cana-de-açúcar, café, poderia colocar vários alimentos aqui, né? O Brasil é líder na produção, inclusive internacional, em alguns deles, como a soja, como a própria laranja, café que a gente produz bastante também, né? O milho um pouco menos, mas a gente tem aí vários tipos de gêneros agrários que produzimos em grande escala, inclusive muitos que nós vendemos, né, para outros países do mundo,
que também é muito utilizado na indústria. Então você pega, por exemplo, a soja, né? A soja, ela é justamente um gênero agrário que é amplamente utilizado na indústria, né? Desde aqueles que vão comer a proteína da soja ali, a carne de soja, por exemplo, passando pelo leite de soja, passando pelo óleo de cozinha. Então, quer dizer, esses alimentos, o milho, por exemplo, utilizado amplamente também na indústria alimentícia. Às vezes você gosta daqueles salgadinhos, fandangos, aquelas coisas, vai milho lá também na produção, né? Algumas bebidas também acabam utilizando essas sementes, enfim, esses cereais, né? E é importante que a gente saiba disso, porque no final das contas a gente precisa desses alimentos para acabar sobrevivendo. Então eu fico a dica aí para vocês, acima de tudo, observarem a página 12 da apostila, né? E depois vocês darem uma olhadinha na página 13 no mapa Mundo Agropecuária, para vocês observarem a produção agropecuária no mundo, embora depois eu vou voltar um pouquinho mais nesse tema ao longo das nossas live class, tá? E também observar a página 14, o uso do solo no Brasil. Então observem esses mapas para vocês poderem identificar, tanto no mundo, as principais formas, né, de práticas aí agrárias, né, e também no Brasil, como tem sido o uso do solo. E para a gente fechar essa nossa aula de hoje, né, essa segunda aula de hoje, que a primeira está sendo a live class, as atividades aqui, ó, como eu coloquei na minha lousinha do setor primário, transformam intensamente as paisagens do campo. Principalmente, qual vai ser o fator que vai transformar muito a paisagem no campo, galera? Esse uso cada vez mais intenso da mecanização, né? Ou seja, a utilização de máquinas, né? Seja para poder cuidar do solo, seja para poder tentar aumentar a produtividade, seja no próprio emprego da prática da colheita, seja no sentido de tentar recuperar o solo, seja no sentido de tentar colocar ali defensivos agrícolas, né? Esses famosos defensivos agrícolas que servem principalmente para proteger lavoura. Então, quer dizer, tudo isso, a atividade agrária, a ocupação desses lugares, a agricultura em si, a pecuária, tudo isso vai contribuindo de maneira muito decisiva para que o espaço natural, vamos colocar assim, do campo, vá sendo transformado em função dessas atividades, que são atividades econômicas organizadas no setor primário pelo homem. Há alguns desafios dos mais expressivos aqui, né, pessoal? O primeiro deles aqui que eu destaco, ó, produzir cada vez mais grande quantidade de alimentos em um curto prazo de tempo, né? Deixa eu até voltar o ozinho aqui, ó, em um curto prazo de tempo. Então, assim, por quê, professor? Porque cada vez mais a demanda, ou seja, a busca das pessoas, das famílias por alimentos, ela é crescente. Hoje nós temos no mundo aí aproximadamente 8 bilhões de pessoas quase. É 7,7 bi, tá? Mas vamos arredondar para facilitar a conta. Nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então nós precisamos da produção de toneladas e mais bilhões de toneladas de alimento para poder dar conta de alimentar essas pessoas. E há inclusive vários levantamentos, como um feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU, alguns anos atrás, que mostra que o mundo como um todo, galera, tem sim capacidade de produzir alimento para todas essas pessoas, embora cada vez mais a gente vá utilizando e vá intensificando, né? Porque toda essa produção agrária, toda essa criação de gado vai afetando outros aspectos naturais, né? Imaginem você que se a gente tem uma grande quantidade de gado, isso vai gerando também efeitos climáticos, isso impactando na camada de ozônio, impacta numa série de fatores aí do planeta Terra. Então, quer dizer, o desafio é produzir cada vez mais alimentos para uma população, né, que hoje, atualmente, nós temos a maior quantidade de pessoas vivendo nesse exato momento sobre o planeta Terra, né? Então, esse é um baita de um desafio. E aí, o que acaba acontecendo? Por mais que avanços tecnológicos eles possam garantir essa produção, né, cada vez mais nós temos máquinas, empregos de técnicas modernas, o problema todo acaba residindo numa questão antiga, né, a desigualdade social. Em resumo, o mundo tem capacidade de produzir alimento para que todos pudessem comer, para que todos pudessem se alimentar e ninguém passasse necessidade, ninguém morresse de fome, né? Mas, infelizmente, devido à falta de acesso a recursos para poder comprar esse alimento, devido à própria falta de alguns alimentos em alguns lugares do mundo, devido principalmente até mesmo a essa ganância, né, do ser humano, por que não colocar isso para a gente pensar também, a gente sabe que muitas pessoas elas acabam morrendo de fome, sobretudo na parte do mundo onde nós temos ali uma concentração maior da pobreza, que é sobretudo na África e depois em alguns países da América Latina e também da Ásia, né? Então nós temos aí a fome como um problema persistente no mundo. É óbvio que na África ali tudo fica muito mais evidente. Então essa desigualdade social é o que acaba justamente explicando essa falta de acesso à alimentação e, infelizmente, né, temos aí pessoas que ainda morrem de fome no mundo, tá? Sem contar também outro elemento fundamental importante para a nossa conscientização,
como pessoas inteligentes, como meninos e meninas inteligentes, cidadãos conscientes cada vez mais, que é o desperdício de alimentos, né, galera? Tem uma grande quantidade de alimentos que acaba sendo desperdiçada todos os dias, né? Ou seja, que vai para o lixo, seja porque é mal aproveitado na indústria, seja porque ficou mal acondicionado em determinado lugar e acabou estragando, seja porque saiu dos nossos pratos e nós não consumimos e acabamos jogando fora e as pessoas têm passado fome. Então, acima de tudo, é preciso ter consciência sobre essa questão do consumo. Beleza, galera? Então, ó, começando o bimestre com o pé direito. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Prestem atenção. Peguem agora a apostila de vocês aí do 6º ano. Aproveitem para ler esse capítulo 1. Os preenchimentos depois nós vamos fazendo ao longo das nossas live class, tá? Mas não perca a explicação deste conteúdo. Então, ó, capítulo 1, as atividades econômicas ligadas à terra. Bons estudos para vocês. Eu vou ficando por aqui. Abraço grande do tio Brunão e a gente se vê logo mais, gente. Muito obrigado e valeu!